Quero agradecer, estou muito feliz com a sua presença, amém? Mais uma vez eu digo, quero te encorajar você ficar até o fim, receber a palavra, receber a ministração. Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar na sua vida, que Deus vai ministrar o seu coração hoje. E nós temos tido assim no nosso coração o encargo de trazer palavras que possa nos levar não só a uma posição em Cristo, mas que possa levar-nos a provar, a experimentar, a ser praticado na nossa vida e no nosso dia a dia, sabe? Então eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, diga: Senhor, abra o meu entendimento. Né? A melhor, declara sobre a sua vida, declara assim: Senhor, eu estou com a minha mente aberta, estou com o meu coração receptivo, Senhor, para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, gere vida, gere transformação no meu coração, Pai. Eu sei que, eu diria assim, que a maior parte é o Senhor que faz as nossas vidas. Nossa parte é quase que insignificante diante de tamanha obra que o Senhor já fez por nós, né? Ele que veio até nós, Ele que deixou o seu lar na glória e veio até nós justamente para nos alcançar e transformar a nossa vida. Nosso papel é simplesmente se apegar, ou seja, se apropriar das bênçãos que o Senhor tem por nós. E isso nós fazemos através da fé. Amém? Então, eu quero ler um texto aqui com você, eu quero trazer uma mensagem. Eu acredito que um tema mais apropriado para essa mensagem seria andando com Deus em meio às adversidades, em meio às dificuldades, às lutas, como que nós podemos andar com Deus diante de tudo isso, né? E eu vou trazer essa mensagem baseada aqui num texto de Gênesis, no capítulo 6. Esses dias nós falamos algumas coisas em outro sentido desse texto que fala sobre a vida de Noé, mas eu quero extrair mais um pouco desse texto aqui, amém? Agora são aqui no meu relógio 8h45, então vamos fazer aí para que não seja muito longo, tá bom? O versículo 9, Gênesis 6, no versículo 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Essa é o testemunho que se dá acerca de Noé. Amém? Eu gostaria que você tivesse em mente, que você visualizasse que na época em que Noé viveu, os povos estavam mergulhados em uma corrupção tão grande que a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, aqui no capítulo 6, no versículo 5, ela diz assim que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. No versículo 11 e no versículo 12 de Gênesis, no capítulo 6, você vai encontrar Deus dizendo assim que a terra, porém, estava corrompida e diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne, ou seja, todo ser vivente, todos os homens, havia se corrompido, e o seu caminho sobre a terra, né? Então veja, a situação em que se encontrava era uma situação terrivelmente má, a Bíblia diz. A corrupção, a maldade, a violência, o descaso, a intolerância, e com isso também vinham as angústias, as aflições, as opressões, o medo, e aí por fora, né? Ou seja, havia um completo abandono de valores, seja eles morais, éticos, espirituais. Diz assim que, veja, toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má. Bem, era sem dúvida uma época muito difícil que Noé estava vivendo. Esse era o contexto que ele vivia, a geração que ele vivia. E era justamente nesse contexto que Noé estava inserido. Diz o texto que essa era a geração de Noé. No entanto, a Bíblia, ela mesmo diz, né, e dá um testemunho de Noé, que esse testemunho aparece como um ponto luminoso em meio às mais densas trevas. É como se estivesse tudo em trevas
e ali tem um pontinho luminoso. E esse pontinho luminoso é a história de Noé. Ele diz que Noé era um homem justo, era um homem íntegro em sua geração, né? Íntegro em sua geração, e diz que Noé andava com Deus. Mas como? Como é possível? Né? Como seria possível um homem manter-se de tal maneira em um mundo deste? Né? E ainda conseguir criar os seus filhos, de maneira que os seus filhos, né, o admiravam, o honravam, o obedeciam, e ainda casá-los bem casados. Né? E não deixar que os seus filhos se perdessem e corrompessem. E se não bastasse ainda, ele ainda se empenhou em um projeto de construir a arca que durou 100 anos. Né? Bem, eu diria simplesmente, ou simplificando, que o segredo de todas as realizações bem-sucedidas na vida de Noé é pela frase simples que diz: Noé andava com Deus. Simples assim. Né? Mas a verdade é que, falando assim, só nos levanta outras perguntas. Há perguntas como faço para andar com Deus então? Né? O que significa andar com Deus? Como andar com Deus? O que preciso fazer, por exemplo, para andar com Deus? Bem, sabe, eu queria dizer que você ficaria muito surpreso, meu irmão, sabe, em saber que andar com Deus é muito mais simples do que se imagina. Talvez você ouviu a sua vida toda uma lista de regras, de normas, de condições, de afazeres para estar perto de Deus. Andar com Deus, então, nem se fala, né? Se estar perto é essa condição, então andar com Ele nem se imagina. Então veja, isso seria somente, andar com Deus seria então algo somente para o super crente, né? Para os super homens, né? Os santos homens de Deus, os grandes realizadores, né? Os super crentes e assim por diante, né? Não vamos colocar muitos adjetivos aqui, não, senão pode, né, não ficar muito bem. Mas você entendeu, né? O que dá a ideia desse andar com Deus. Acredite, andar com Deus não é uma qualificação de poucos. Não é uma posição de prestígio por aquilo que as pessoas fazem ou que ela faz. Sabe, é impressionante como temos a tendência de classificar as pessoas por aquilo que elas fazem e não pelo que elas são. As pessoas buscam fazer para ser e não ser para então fazer. Mas aos olhos de Deus, nós vamos perceber que o fazer, ou melhor, desculpa, nós vamos perceber que o ser, ele precede o fazer. Fazer é algo que surge do ser, porque o fazer, ele precisa seguir o caráter. Então, quando o caráter não está à frente do que fazemos, então o que fazemos corre o risco de se tornar algo leviano. É por isso que quando perguntamos como está a vida cristã das pessoas, né? Quando fazemos uma pergunta, às vezes até informal, em como elas se encontram, né? Elas quase sempre dizem as mesmas frases. É isso, viver vida cristã é muito difícil. Tem que ter garra, tem que ter perseverança, né? Não é para qualquer um, né? Vão dizendo frases como: é luta, irmão. É fácil, não é fácil não. É muita luta, né? Tá pensando que é brincadeira, né? Tem que ser fiel, elas dizem, tem que ser fiel. Até faz a expressão assim: é guerra, irmão, é guerra. Aqui o guerreiro de Cristo. E outros já dizem: eu não aguento, né? Está tudo dando errado na minha vida. Enfim, mas a história que nós vemos de Noé nos ensina como andar com Deus. E sabe, é o que eu quero nessa noite aprender. Eu quero compartilhar com você isso, né? Algo que não é algo para os super crentes, não é algo apenas para aqueles irmãos que estão na igreja há 20, 30 anos. Não. Você pode hoje andar com Deus. Talvez você seja um novo convertido, você pode e deve andar com Deus. Talvez você esteja vivendo as maiores dificuldades da sua vida. Você hoje pode andar com Deus, sabe, começar um projeto com Deus. Talvez você seja um cristão de anos,
mas ainda não provou o que era andar com Deus. Ou você pode hoje mudar essa situação, este quadro da sua vida. Sabe, talvez você esteja aí em sua casa, vivendo os conflitos, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, ou sei lá, talvez conflitos com seus filhos, com seus pais, ou talvez com você mesmo. Sabe, talvez não sabe explicar o porquê está triste, essa angústia que aperta o seu peito de tal maneira que às vezes as lágrimas até rolam do seu rosto, o sono vai embora, né, te levando a passar às vezes noites, às vezes em claros. Talvez esse seja o quadro de algumas pessoas, né? Você olha e vê um futuro incerto, né, um medo do amanhã, ou uma falsa esperança, porque tem colocado um otimismo na incerteza das possibilidades. Sabe, eu vou começar te falando algo agora, que eu desejo do fundo do meu coração, que entre no seu coração, sabe, e gere uma transformação, uma segurança, sabe, que gere paz, que gere amor, que gere uma viva esperança na sua vida, mesmo em meio a qualquer adversidade que você possa estar enfrentando. Sabe, Noé, ele andou com Deus. Sabe, quando nós olhamos a frase Noé era justo, íntegro e Noé andou com Deus. Sabe, entenda só, Noé não andou com Deus porque foi justo e foi íntegro. Talvez essa seja uma frase célebre da nossa ministração, sabe? Mas ele foi justo e ele foi íntegro porque ele andou com Deus e não ao contrário. É importante você pensar nessa questão, porque muitas das vezes esse é o ponto que nós nos firmamos. Noé foi justo, Noé foi íntegro e isso permitiu com que ele andasse com Deus. Não, é o contrário, é o oposto. Noé, ele andou com Deus, e porque ele andou com Deus, então isso torna justo, isso torna íntegro. Sabe, o primeiro ponto que vemos na vida de Noé, e deve ser aplicado na nossa vida, é justamente o fato de Noé ser justo. Ele não é porque ele praticava justiça, ele era justo, é um ser, é um estado que ele tinha. Sabe, o texto diz: Noé era homem justo. Esse testemunho da palavra acerca de Noé não era por aquilo que ele fazia, que ele realizava. Não era por conta do comportamento dele. A referência que o ser um homem justo, sabe, não era porque não era porque Noé ele fazia algumas coisas, como por exemplo, vamos ver aqui, ele devolvia o troco, né, quando dava errado, ou uma carteira quando achava, né, ou porque ele era um bom esposo, ou um bom filho, ou, sei lá, um bom amigo, um bom patrão, ou um bom empregado. Não, o ser justo não era porque ele não mentia, não roubava, ou dividia em partes iguais, com justiça, as coisas, sei lá, para os seus filhos, na sua casa, né? Ou por nunca ter errado em o seu julgamento. Olha, eu quero que você não me entenda mal, sabe? Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, ou seja desnecessário, não. O que eu estou dizendo é que estas coisas são incapazes de nos habilitar a andar com Deus. Elas devem ser o resultado de andar com Deus e não a causa de andar com Deus. Eu quero que você tenha isso em mente. Sabe, quando nos apoiamos no que fazemos para nos justificar diante de Deus, como se isso fosse uma qualificação para andarmos com Deus, isso é chamado de justiça própria. E isso nos leva a querer ser pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, pessoas presunçosas, pessoas merecedoras de algo que não conquistamos. E você também pode chamar isso, sei lá, em alguns setores aí da religiosidade, de alguns setores como religiosidade. Ou seja, é quando nós julgamos que o que fazemos é o certo. E porque julgamos fazer o certo, então Deus vai me aceitar. Essa é uma ideia que provoca justamente o oposto na vida da pessoa que almeja, que age desta forma. Sabe? Essa ideia é uma ideia, eu diria ser uma ideia antagônica ao andar com Deus. É como água e óleo, ela não se mistura.
ela nos afasta de Deus, nos distancia da graça, do favor de Deus. Essa ideia proclama a independência de Deus, é como uma bandeira de independência, é a sua própria bandeira. Sabe, Isaías 64, no versículo 8, nós vemos ali a visão que Deus nos mostra acerca, na verdade, de como Ele nos vê. Nós vemos em Isaías 64, 6, a visão de como Deus olha as nossas justiças. E ele diz assim, Deus nos mostra de uma forma, ou seja, quando temos uma tentativa de justificar-nos diante de Deus, ou seja, daquilo que nós fazemos, realizamos para sermos aceitos diante de Deus. Então ele diz assim, que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Sabe, veja só, ser justo é uma identidade e não uma atividade. Sabe, Hebreus no capítulo 11, no versículo 7, diz assim, Deus nos mostra da seguinte forma, pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus para a salvação de sua família, ele preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Sabe, aqui está dizendo que Noé se tornou herdeiro da justiça. Herdeiro da justiça. Veja, herdeiro é alguém que recebe bens, talvez dinheiro e outros afins, por exemplo, de uma pessoa que após a morte designa-se como um beneficiário, né? Beneficiário por meio do testemunho, por meio do testamento. É a pessoa que recebe de outra pessoa, por exemplo, características particulares. Sabe, herdeiro é aquela pessoa que passa a receber algo ou é alvo de efeitos de uma situação. Veja, uma herança, você não compra uma herança, você não conquista uma herança, sabe? Você não trabalha por uma herança. A herança ela expressa o último desejo de um testador antes da sua morte. Para se tornar um herdeiro, depende unicamente da vontade do testador e não do herdeiro. O herdeiro é alvo, né, do desejo e do bem-querer do testador. O herdeiro passa a ser um sucessor do testador. Né? Então veja, quando o texto diz que Noé foi feito herdeiro da justiça, não se trata da justiça como fruto ou como resultado dos seus afazeres, das suas realizações ou do quão bom Noé era. Não, e sim uma justiça que ele não trabalhou por ela, que ele não pagou por ela, que ele recebeu de Deus de graça por meio da fé, ou seja, segundo a fé. Ora, então, o que uma pessoa faz de correto, então, por exemplo, você pode estar perguntando, então, o que uma pessoa faz de correto ser fiel, ser honrada, será ser honesta, trabalhadora, ser dedicada, etc, etc. Isso não tem valor? Sim, é claro que tem valor, tem muito valor e deve continuar a ser abundante nas boas obras. Mas entenda uma coisa, isso não será, não será isso que vai atrair Deus ou te habilitar a andar com Deus, né? Ou não será isso uma característica de alguém que anda com Deus. Não é isso. O que garantiu a Noé viver em meio a toda a pandemia da corrupção, das adversidades da sua geração, foi a sua fé na palavra de Deus, foi a sua confiança na palavra de Deus. E é isto que vai garantir a nós a mesma segurança, a segurança que eu preciso, a segurança que você precisa, a segurança que está disposto para todo homem. Não é uma segurança baseada nele, baseado no quão bom ele é, mas é baseada na sua fé, na palavra de Deus, na confiança na palavra de Deus. Noé não tinha nada a seu favor em meio àquela geração, tudo lhe era desfavorável, mas quando ele recebeu a palavra de Deus, ele creu, e isso lhe rendeu como herança
a justiça de Deus. É exatamente isso, meu irmão. Sabe, quando você crê na palavra, e para ser mais específico, quando você crer em Jesus, crer significa depender, colocar nele a esperança, né? Veja só, a esperança, né? Colocar nele a sua confiança. Veja, esperança é a expectativa de coisa boa. Quando você coloca a sua esperança, quando nós dizemos assim, coloca a sua esperança em Cristo, sabe, esperança é você colocar nele uma dependência ou uma certeza de que virá coisas boas a seu respeito, a sua vida, porque dele vem coisas boas, sabe? Tiago vai dizer assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus, vem do Pai das luzes sobre a nossa vida, sabe? Então, e essa herança, essa esperança, essa expectativa, o seu nome entra para o testamento, sabe? E toda essa herança fica à disposição da pessoa. Essa herança é a justiça do Senhor sobre a vida de uma pessoa. Essa justiça se torna a pessoa justa aos olhos de Deus, sabe? E uma vez ele declarado justo, você pode não estar perto, né? Como você passa então a não só estar perto, mas você passa a andar com Deus. Por quê? Porque você recebe a justiça de Deus e por conta de uma dependência de Deus, sabe? Essa herança, ela é muito interessante, sabe? Quando o pecado ele cobria a terra nos dias de Noé, quando a escuridão envolvia os povos, sabe? Quando as adversidades surgiram de todos os lados sobre a vida de Noé, Deus revelou a superabundante graça sobre a vida de Noé, instruindo divinamente. É muito interessante porque Noé, ele sendo temente a Deus, ou seja, ele foi sensível à palavra de Deus. Em outras palavras, ele aceitou com reverência as escrituras seguidas pela uma obediência da fé. Entende? Foi uma obediência por fé, porque ele não tinha nada. Então a Bíblia diz que ele foi instruído por Deus, divinamente instruído por Deus. E ele então, temente a Deus, ou seja, sendo sensível a Deus, ele obedeceu. Sabe? Sim, quando a Bíblia diz obediência por fé, é porque Noé não tinha nada, nem tinha esperança. Nunca havia chovido até então. E ainda uma palavra, em lugar de chover, viria ainda o dilúvio. O que é isso, dilúvio? Ele nem sabia o que é isso. E se não bastasse ainda Deus manda ele construir uma arca. Então, se você parar para imaginar, se você se colocar um pouquinho no lugar de Adão, sabe, Deus não tem pedido isso para nós. Deus não tem pedido essas coisas. Não, o que Deus tem pedido para nós é uma das coisas mais simples que existe. E Deus tem pedido para nós algo que ainda é respaldado pela história. É um fato. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, sabe? E agora Noé não. Veja só, como que pode, Noé, Deus, nunca havia chovido, Deus disse assim, faz uma arca, vou mandar um dilúvio. Dilúvio? Arca? Quando é que choveu? Não, nunca choveu. Nunca choveu. Aí, quando chover, vai ser uma chuva. Sim, faz uma arca. Tá bom, Senhor. Você não vê questionamento. Quando você olha a história de Noé, quando Deus disse entra na arca, Noé entrou. Quando Deus disse sai da arca, Noé saiu. Sabe, Noé, ele tinha um coração inclinado em obedecer a Deus, porque essa obediência era obediência por fé. Sabe, é isso que precisa ser uma loucura aos olhos de todos. Foi a salvação para a vida de Noé. Sabe, então muitas das vezes aquilo que parece ser loucura aos olhos das pessoas é a salvação da sua vida, da sua família, da sua casa. Por isso que eu disse no começo, as pessoas às vezes estão mais preocupadas, sabe, em fazer coisas para que elas sejam vistas, para que elas sejam aplaudidas. E isso é antagônico com Deus, não anda com Deus, não caminha com Deus, porque ele recebe glória, recebe aplausos, ele recebe, na verdade, méritos disso. E então não tem como andar com Deus se você não receber a justiça que vem de Deus. A nossa justiça, ela gera em nós orgulho, soberba, arrogância, sabe, presunção, sabe, somos
críticos e achamos que somos melhores do que os outros. E isso não pode estar em páreo com Deus de maneira alguma. Você sabe, não mudou, Deus ainda não mudou o seu modo operantes, né? Modo operantes de Deus ainda é o mesmo. A única maneira de ser salvo, seja do juízo final, ou seja das adversidades da vida presente no seu dia a dia, é pela graça mediante a fé. Não tem outro caminho. Sabe, não há mérito nosso que podemos chegar diante de Deus e esfregar na cara de Deus e falar assim: Senhor, aqui ó, eu fui bom, eu pratiquei isso, olha, eu nunca, quando era criança, eu nunca roubei o pirulito. Não. Se fundamentarmos a nossa vida cristã naquilo que nós somos, naquilo que nós praticamos, acredite, nós vamos naufragar na fé, nós vamos falhar na fé. Sabe, Romanos no capítulo 5, no versículo 1 e 2, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, pelo qual, ou seja, por Jesus Cristo, temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe, então, é tão importante que você entenda essa verdade, meu querido, que os olhos de Deus, isso é tão poderoso aos olhos de Deus, que você não será mais justo no céu do que você é agora. Talvez isso mexeu um pouquinho com a sua teologia, mas essa é a verdade. Você não será no céu mais justo do que você é agora. Por isso que essa doutrina, esse entendimento, essa verdade, ela precisa estar fundamentada no nosso coração, porque é dela que desencadeia toda a nossa vida cristã posicional. E tudo isso é acessado pela fé. É à medida que você confessa isso com a sua boca e crê com o seu coração, a sua identidade de justiça de Deus em Cristo Jesus será firmada e você será transformado de dentro para fora. A religião que trabalha o homem de fora para dentro, mas o Espírito Santo, pela fé, trabalha a nossa vida de dentro para fora. É dentro a obra que Deus quer fazer, que Deus realiza na nossa vida. É de dentro, é aqui dentro que Ele vai trabalhando isso em nós. Entende? Então, quanto mais você compreender essa verdade, quanto mais você fundamentar a sua vida nessa verdade, acredite, mais a sua identidade ela vai se tornando semelhante à identidade de Deus. Sabe? Crer nessa verdade, você veja, é a mesma forma que Deus trabalhou. Quando Deus diz assim que Noé era homem justo, entende? Por que ele se tornou justo? Eu sei, é claro, é muito provável que Noé vivia uma vida boa, correta e tal, mas a Bíblia diz no versículo 8 que o Senhor mostrou graça para Noé. Nós ministramos sobre isso. Esse é o grande segredo, sabe, da vida de Noé. O segundo ponto que diz de Noé, diz assim que ele foi um homem íntegro em sua geração. Veja, a palavra íntegro, ela significa completo, significa inteiro, significa total, é algo saudável, a palavra íntegro. A mesma palavra íntegro que você encontra aqui em Noé, você vai encontrar como a palavra perfeito, entende? Então, não é de se imaginar que Noé levou 100 anos para construir a arca e ele não desistiu, ele não foi embora, sabe? Fale do seu caráter e conduta entre os seus contemporâneos, mas quero trazer aqui que a ideia que tem de ser íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, ele tinha um propósito, ele foi completo. É como se alguém que começa algo e termina, é como alguém que vai até o fim. O melhor exemplo que dá de alguém íntegro, completo, perfeito, é o exemplo de uma vela. Você acende uma vela e a vela fica acesa, ela vai indo. Chega um momento que ela acaba, porque ela se apaga, ela vai derretendo. Então, se ela queimou até o fim, ela foi uma vela perfeita. Por quê? Porque ela cumpriu o propósito dela. Ela foi até o fim no seu propósito. Então ela foi íntegra, ela foi completa, entende? Ela foi inteira, ela foi total. Ah, mas a vela acabou sim, mas ela foi criada para aquele propósito.
Sabe, não há dúvida diante disso que uma outra razão pelo qual Noé viveu, né, em meio à sua geração de maneira incorruptível foi porque ele tinha um propósito bem definido. Sabe, você precisa ter um propósito, eu preciso ter um propósito. Sabe, andar com Deus é isso, é fazer disso o seu propósito, é cumprir até o fim o seu propósito. Sabe, uma coisa é o que você tem em Cristo de forma posicional e outra, bem diferente, é experimental. Sabe, eu falo isso até com um pouco de tristeza, porque muitas pessoas, assim como nós, assim como eu, muitas vezes, muitas coisas que eu declarava na minha vida, mas a verdade eu nunca tinha provado aquilo, nunca tinha experimentado aquilo. Aquilo, sabe, você fala porque você aprende, você vai declarando, sabe, porque faz parte do seu contexto de vida e você então ali desenvolve aquele linguajar, mas sabe, é uma coisa completamente diferente. Você ter isso de maneira posicional. Posicional é aquilo que Deus fez por você. Sabe, Deus diz acerca de seu respeito que você é justo. Ok, você diz eu sou justo, mas outra coisa é você provar que você é justo. É você viver o seu dia a dia, sabe, confiando de que você é justo, de que você sente a justiça de Deus na sua vida. E é o melhor momento que acontece isso, é quando você está diante de uma falha sua, de um erro seu, de uma dificuldade sua, e a condenação e a acusação vem sobre você, e aí você precisa, na verdade, levantar a cabeça, se firmar e dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu estou de pé, é pela tua justiça e não pela minha justiça. Aquilo apaga instantaneamente toda acusação, toda condenação do diabo e faz com que você continue a sua jornada. Ou seja, você só pode completar o seu propósito na sua vida se você primeiramente entender o passo principal, o ponto principal, o fundamento principal, que é ser justo em Cristo Jesus. Sabe, eu posso dizer que ter propósito em nossa vida é como que a prova da nossa justificação. É como a ação de uma pessoa justa. Entenda só uma coisa. Uma pessoa justa que realmente ela não tem apenas isso como posicional, mas ela tem isso como experimental. Ela consegue cumprir propósito na sua vida. Ela cumpre o propósito pelo qual Deus a chamou. Sabe, quando você olha uma pessoa, e eu não quero falar no tom de condenação, está amarrado, em nome de Jesus, não é essa a ideia, sabe? Mas quando você olha uma pessoa, e você pode olhar a sua vida mesmo, assim como eu olho a minha vida, eu acabei de dizer agora há pouco, quando você não consegue, sabe, manter-se firme em um propósito. Quantas pessoas elas se firmam um propósito com Deus, elas estão firmes com Deus, e elas começam a ir para a igreja, e elas assumem ministério, e elas estão envolvidas, e agora elas estão envolvidas, estão fazendo, estão servindo a Deus, mas de repente a adversidade vem, o problema vem, e muitas das vezes é externo, às vezes é interno, às vezes é de dentro de casa, às vezes é de fora, não importa. E quando você menos espera, ela desiste tudo, ela quer abandonar tudo, ela quer largar tudo. Sabe, eu entendo perfeitamente que muitas das vezes é difícil, ok? Mas por que isso é difícil? Porque ela não entendeu ainda qual o propósito da vida dela. E por que ela não entendeu o propósito da vida dela? Sabe, porque se ela tem um propósito, a despeito de qualquer outra situação, ela está ali para cumprir um propósito. Ela foi chamada para um propósito, ela foi salva para um propósito, ela foi escolhida para um propósito, ela se comprometeu com um propósito e ela vai até o fim naquele propósito, porque aquele é um propósito que ela nasceu para aquilo, e ainda que ela tenha que queimar como a vela até o final, ela vai queimar até o final. Paulo disse isso. Paulo declarou isso, ele falou assim: olha, eu completei a carreira, guardei a fé, ou seja, eu cumpri o meu propósito, eu combati o bom combate, porque ele sabia que tinha um propósito na vida dele. Certa feita ele estava em Jerusalém, e ali foi liberada uma profecia dizendo assim: olha, se você for para Jerusalém, então eles vão te amarrar, eles vão te apedrejar, eles vão te prender. E Paulo, sabe o que Paulo disse? Paulo falou assim: mas é para este propósito que eu estou aqui. Eu não tenho valor na minha própria vida. Se me prender, prendeu. Se me apedrejar, apedrejou. Mas eu vou cumprir o propósito. E quando você olha para Cristo, Cristo cumpriu um propósito. Por quê? Porque ele veio para um propósito. Ele caminhava com propósito. Ele andava sobre propósito.
E isso fazia com que a vida da pessoa torne-se uma vida instável e não uma vida flutuante. Percebe? É isso que muitas vezes acontece. Mas o fundamento disso começa na identidade. Entender de que ela é justa, ela não se apoia na sua justiça, ela não se apoia nos seus próprios méritos, mas ela depende única e exclusivamente da graça e do favor de Deus. Sabe? E tudo isso é justamente porque não cremos, sabe? Ou porque não creem na verdade, ou das verdades da Escritura. Muitos ainda vão por tradição, outros porque é um costume, sabe? É uma... Percebe? Sabe, mas Deus eu creio assim que Deus te escolheu, me escolheu, Deus te chamou antes da fundação. Efésios diz isso, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, 5, diz isso, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, com um propósito definido. E, sabe, e Deus deu um destino para você e para mim. O destino é ser filho dele por adoção, por meio de Jesus Cristo. Então veja, de uma forma ou de outra, tudo aponta para a identidade de filho, sabe? E um filho vive para a glória do pai, para honrar o pai, para assumir o legado do pai. Filhos reina, sabe? Você foi chamado para andar com o pai, como filho. Este é o seu propósito, sabe? Não fazemos as coisas para Deus para ser filho ou ser aceito, mas fazemos porque somos filhos de Deus. Fazemos por amor e por prazer a Deus. Essa é a grande questão. Se você não entende os fundamentos da sua vida, se você não fizer dos fundamentos da palavra de Deus algo experimental na sua vida, uma verdade no seu coração, clamar e dizer: Deus, me revela, me mostra, abre o meu entendimento. Sabe, quando você olha as cartas de Paulo, você não vê Paulo pedindo coisas materiais, você não vê Paulo pedindo para construir templo de igreja, você não vê Paulo pedindo coisas como normalmente nós gastamos boa parte do nosso tempo orando, pedindo. Não, você vai ver nas cartas Éfesos, Colossenses, você vai ver ele clamando: Senhor, que o Senhor abra o entendimento dele, que o Senhor aclara a compreensão dele, que o Senhor dê compreensão, revelação da tua palavra, Senhor, que o Senhor faça com que os olhos dele se abram para conhecer a plenitude de Cristo. Esta era a oração, o empenho de Paulo. Por quê? Porque ele sabia que uma vez que você prova de Deus, meu querido, não existe mais nada no mundo, na face da terra, que te impede de cumprir o seu propósito, de viver plenamente. Não tem adversidade. Você vai andar com o Senhor, vai caminhar com o Senhor, vai triunfar com o Senhor. Você vai viver de glória em glória, de fé em fé. Você não depende de que alguém ore por você. Você não depende, você tem a sua experiência com Deus. Você não depende que alguém venha dizer para você: olha como que é andar com Deus. Não, isso vai acrescentar na sua vida. Mas se não tiver isso, você vai poder provar, porque a sua experiência é sua com Deus. Você com Deus, você tem vivido, provado, experimentado Deus na sua vida. Sabe, eu tenho assim, eu acho impressionante, porque você sempre acha em algum momento da sua vida que você está vivendo um bom tempo com Deus. E é tão tremendo, porque, na verdade, quando chega o próximo dia, você acha assim: hoje é um bom momento com Deus. E você continua se relacionando com Deus, aí você fala: puxa, não era ontem, hoje é um bom momento com Deus. E eu acredito que nós vamos passar a eternidade inteira descobrindo que hoje é o melhor momento com Deus na minha vida. Aleluias. Sabe, hoje é o melhor momento, hoje é o melhor momento, todos os dias é o melhor momento. Sabe por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável na nossa vida. Não, você nunca vai chegar ao fim, você nunca vai se esgotar, você nunca vai se cansar dele, você vai se encher, se deleitar nele, se alegrar nele continuamente na sua vida. E a cada dia é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, nas nossas vidas. Sabe, a terceira e último ponto que eu quero abordar com você é justamente o fato de que Noé andava com Deus. Sabe, mas antes, deixa eu só te fazer aqui uma observação. Nós estávamos falando de propósito e eu preciso
Eu preciso colocar isso aqui, sabe? E eu quero falar para você, obreiro, né? Vocês são obreiros, vocês têm um chamado, e eu acredito que todos temos chamado. Eu acredito que a igreja é como um corpo. Não existe, títulos. O que existe são corpos, são funções, desempenho, sabe? São aquilo que se age no corpo de Cristo. O propósito é aquilo que Deus chamou, a vocação, a esperança da vocação que Ele tem para a minha vida. E isso é cumprir o meu propósito. E você tem um propósito nesse corpo, sabe? Quando a pessoa diz assim, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, eu vou deixar de fazer o que eu estou fazendo, e eu não quero que você receba isso, sabe, como, eu não sei, no mau sentido. Eu quero que você receba isso com amor. Eu não sei nem como falar de uma forma que você não se sinta incomodado com isso, mas entenda só uma coisa. Todas as vezes que eu assumi um propósito com Deus, eu falo no sentido ministerial, mas pode se aplicar em tudo na nossa vida, eu nunca na minha vida, e isso não é mérito meu, Deus sabe disso, eu nunca na minha vida entreguei ou devolvi um trabalho meu, se não fosse para Deus me levar para um propósito maior. Eu fui remanejado, mas entregar sem que Deus tivesse um propósito maior na vida, nunca. Sabe por quê? Porque a ideia é o seguinte, se eu estou fazendo algo, é porque a graça do Senhor tem me sustentado. E se ela tem me sustentado, seja no momento bom, ou sabe quais são os motivos, sabe o que acontece? Nós estamos dando uma mensagem, até agora eu estava fazendo, mas a partir de agora está muito difícil, então eu não vou mais fazer. E quando nós temos essa ideia, esse conceito, sem perceber nós aplicamos isso em todo o contexto da nossa vida. Por isso que o texto diz em Provérbios assim, reconheçam em todos os teus caminhos. Por isso que diz, não estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Percebe? É todos os caminhos, é Ele que capacita, é Ele que começou a boa obra, é Ele que completa, é Ele que opera em nós, tanto o querer como efetuar na nossa vida. Amém? Então, o terceiro e último passo diz que Noé andava com Deus. Isso significa estar em aliança com Deus. Sabe, depois do dilúvio, a continuidade do relacionamento do Senhor com Noé foi confirmada por uma aliança, né, por um sinal de uma aliança. E que foi lá, você sabe, o arco-íris, entende? A palavra traduzida arco-íris, de fato é arco. Representa uma arma. É como se Deus dissesse assim, veja, acabou a guerra. Vou pendurar o meu arco. É mais ou menos isso, entendeu? Dali em diante, sempre que surgisse uma ameaça, Noé, ele veria também o sinal, né, o arco. Então ele entenderia que de nenhum modo, que nenhuma ameaça o atingiria novamente, porque o Senhor prometera. Entende? Então, se não fosse o arco, fosse conhecido, Deus daria um outro sinal, mas Deus deu esse sinal, e isso é muito tremendo para nós, cristãos, porque há uma aliança com Deus. Então, andar com Deus é andar em aliança com o Senhor. Sabe, você não entra em aliança com Deus. Deus entra em aliança conosco. Nós o amamos porque Ele nos amou, este é o princípio. Ele nos atraiu com o seu amor eterno, né? E com o seu amor maravilhoso. Esta é uma iniciativa de Deus. Sabe, as adversidades, as dificuldades, os problemas que enfrentamos, as situações que nos causam tristezas, né, os contratempos da vida, os problemas, seja eles familiares, financeiros, saúde, sabe, sei lá, até mesmo as situações do coração, sentimentos, sabe, sei lá, falta de perdão, decepção, traição, sei lá, abandono, sabe, esses problemas que ocorrem na vida das pessoas, sabe, tudo isso escurece o nosso mundo, tira o brilho próprio, mas sabe, eu diria assim que isso é como o dia e a noite. Você olha, né, de dia para o céu e você não vê estrelas, mas elas estão lá. Assim, volta e meia é a nossa vida. Sabe, quando está tudo bem, nós não temos necessidades de estrela. Mas quando as adversidades escurecem o nosso dia, então nós olhamos para cima e lá estão elas.
como que nos observando, andando, e parece que elas estão até nos acompanhando. Sabe, assim é a graça de Deus, é a bondade, é o favor, é a misericórdia. Ela está próxima. Elas sempre estiveram ali, elas estão sempre te observando, prontas para te ajudar, né, para te socorrer, para te direcionar. Mas quando está tudo bem em nossa vida, sabe o que nós fazemos? Nós não conseguimos vê-las. Infelizmente, é como aquele caso, tem dinheiro, você fala, eu vou comprar, vou ver. Quando não tem, você fala, ai Senhor, o Senhor podia providenciar, né? Entende? Infelizmente nós só vemos e só admiramos quando estamos em escuridão. Sabe, a ferramenta mais poderosa que Deus nos deu foi a nossa fé. Sabe, usa ela para crer de todo o coração na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Usa ela para ter acesso a esta graça abundante. Sabe, usa esta fé para uma entrega absoluta e total nas mãos de Deus. Sabe, nas mãos do nosso Paizinho Celeste, que fez uma aliança eterna conosco. Sabe, é por conta desta aliança, entenda só, é por conta desta aliança que Deus fez conosco. Foi Ele que fez. Se você vê lá em Gênesis 9:9, ele diz assim, ó, então eu constituirei, quer ver, ó, diz assim, ó, eis que estabeleço a minha aliança contigo, sabe? E por conta desta aliança em Cristo, você, sabe, é justo em Cristo Jesus. Por conta dessa aliança, você é empoderado pela graça para viver uma vida santa. Sabe, é por conta desta aliança que você é guardado, você é amado, você é favorecido pelo Senhor. É por conta dessa aliança que você desfruta da paz de Cristo, que excede todo entendimento. É por conta desta aliança com Deus, que Deus tem conosco, que você nunca estará perdido, nunca estará sozinho, você nunca estará desorientado neste mundo tenebroso. Sabe, você pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Você pode ter a promessa que Ele nunca te deixará, Ele nunca te desamparará. Você tem a promessa que Ele suprirá todas as suas necessidades, segundo as riquezas em glória. Aleluia! Você tem a promessa que Ele é o Senhor que te cura, o Senhor que te sara. Você e sua família estará seguro, porque Ele disse, e como eu disse aqui em 9:9, Ele diz que eu estabeleço uma aliança com você. Eu estabeleço essa aliança com você. Sabe? Portanto, andar com Deus, sabe? Isso nos torna justo e nos torna íntegro. Andar com Deus gera uma identidade na nossa vida e gera um propósito na nossa vida. Andar com Deus é aceitar a aliança de Deus na nossa vida. Uma aliança que nasceu nele. Uma aliança que foi por iniciativa dele para conosco. Sabe? E nós nos apropriamos de tudo isso pela fé. Sabe? Esses dias, estava falando com uma pessoa e falando acerca de buscar a Deus, de orar, de falar com Deus, né? E aí a pessoa disse assim, eu não sei, eu oro, eu busco, eu falo com Deus, mas Deus não me responde, Deus não fala comigo, eu tenho buscado, então agora, sabe, eu larguei de mão, eu deixei de lado, eu abandonei, eu não vou mais buscar, né? E aí eu tentando argumentar, e aí a pessoa diz assim, mas para você é fácil, né? Para você é fácil, né? Sabe, é sobre isso que eu estou falando. É você tentar viver a vida cristã. A vida cristã, você não tenta viver. Porque se você tentar viver, você vai querer sentir, você vai querer, sabe, tocar, você vai querer ver, você vai querer provar. Mas a vida cristã se vive pela fé, se inicia pela fé e se continua pela fé. Você crê. Eu creio que Deus é comigo, que Deus tem uma aliança comigo. Por quê? Porque eu vi que está escrito na sua palavra. Eu creio e eu caminho desse jeito. Mas temos problema na sua vida. Aí o que as pessoas dizem? Porque elas não sentem, elas largam de mão. E por conta disso, elas deixam de provar, sabe, essa transformação
que Deus opera na vida da pessoa. Noé tornou-se justo e tornou-se íntegro porque ele andava com Deus. Quando ele recebeu a palavra de Deus na sua vida, ele creu, ele confiou, sabe? A Bíblia diz que ele temente a Deus, ou seja, que ele com sensibilidade, ele tem uma sensibilidade para a palavra, ele absorveu a palavra, ele diz, amém, Deus falou, eu vou caminhar. Pensa, o que Deus tem chamado a minha vida, a sua vida hoje, é para que você e eu, para que nós creiamos em Cristo Jesus. Creiamos nele. Jesus existiu. Jesus é verdadeiro, é real. Sabe? Nós precisamos sair das histórias da Bíblia apenas e nós precisamos entrar nas histórias da Bíblia. Sabe? Nós ficamos trazendo as histórias da Bíblia, nós precisamos entrar nela, vivê-la, provar, experimentar. E como fazemos isso? É pela fé. Andar com Deus é um posicionamento de aliança que Deus tem com você. Foi Ele que disse que tem uma aliança. Sabe? É Ele que estabeleceu essa aliança. É Ele que te chamou para esta aliança. E essa aliança, você entra nessa aliança pela fé. Sabe? A única pessoa que pode roubar isso de você é você mesmo. É quando você não crê. É quando você duvida, é quando você coloca, sabe, em questionamento aquilo que Deus fez por você. E esse questionamento, essa dúvida, ela abala todo o processo da sua vida, ela abala a sua identidade com Deus e ela abala o propósito pelo qual você tem para com Deus. Então entenda uma coisa, tudo isso se apropria pela fé. Você está falando de Noé que viveu há tantos anos atrás, que viveu numa época em que ele não tinha isso. Numa época em que a Bíblia diz que ele foi divinamente instruído, avisado. Deus disse assim, construa uma arca para ele. Deus falou, construa uma arca? Tá bom, vou construir uma arca. E ele saiu, ficou 100 anos construindo uma arca. 100 anos, fiel, firme. Porque ele tinha um propósito. Por que ele tinha um propósito? Porque pela fé ele recebeu a palavra. Ele diz, Deus falou comigo. Não importa quantos deboche, não importa quanto escárnio, não importa quanta dificuldade, não importa quantas pessoas na verdade riam dele, talvez chamasse de louco, de lelé, estava maluco, mas ele sabia a verdade que ele tinha recebido, e aquilo tornou-se uma identidade na vida dele, de tal maneira, tão impregnada, que aquilo contagiou a sua família, que os seus filhos foram criados. Nenhuma geração corrupta, nenhuma geração precária, nenhuma geração decadente, mas nenhum dos seus filhos se perderam. Entrou ele, a sua família, os seus filhos, as esposas dos seus filhos, a sua mulher. E a Bíblia diz que eles foram salvos pela fé. Ele construiu uma arca. Você é chamado para isso, meu querido, para caminhar com uma aliança com Deus. Não arrede, não volte atrás, não desanime, não desista. O Senhor te faz justo, é Ele que te faz justo. Se você olhar para você, você vai ver falha, você vai ver erro, você vai ver tanta dificuldade na sua vida, mas os seus olhos têm que ter naquele que te fez justo. Ele te fez justo, e se Ele disse que você é justo pela fé nele, está dito, pronto e acabou. Ninguém mais vai dizer o contrário. E se você entender isso, se esse fundamento estiver na sua vida, se você crê nisso profundamente, acredite, você vai viver com propósito a sua vida. Com propósito. Por quê? Porque você está fundamentado em uma identidade, de uma herança que você recebe. A justiça de Deus é colocada na sua vida, é cumprido na sua vida. Todos os projetos que Deus tem para você. Amém? Sabe, eu quero que você se fortaleça na palavra do Senhor. Não existe outro caminho. Não tem outra forma. Sabe? Não pensa, eu não sei, eu vou até parar de falar isso, mas parece até que não tem outra maneira. Sabe? Não tem uma varinha de condão. Plim! E todos os seus problemas foram resolvidos. Não, você precisa crer. Crer. O segredo é crer. Como Noé creu. E o modo operante de Deus é o mesmo ainda. Ele, pela fé, ele creu.
ele confiou no Senhor, a graça foi abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça na vida dele. Onde havia um problema, então Deus entrou com a solução. Onde havia morte, Deus entrou com vida. Onde havia precariedade, Deus entrou com suprimento na vida dele. Então é essa fé que nós precisamos nos apropriar de Deus e não permitir que sejamos roubados, que sejamos saqueados, que venhamos o quê? A sucumbir no meio do caminho. Você que tem assumido com o Senhor este propósito no seu coração, confia no Senhor, creia. Não olhe para sua... Se você cair, se você falhar, se você errar, se você pecar. Sim, se você pecar, levante em nome de Jesus. Olhe para Cristo, o sangue dele fez propiciação e purificou os seus pecados. Reconheça e continue avante, caminhando e seguindo diante, porque o que começou a boa obra vai completar na sua vida e você vai chegar até o fim de vitória em vitória, de glória em glória. Aleluias, amém? Com um propósito na sua vida e lá no final você vai poder dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e agora sabe o que eu faço? Eu retive a fé, eu guardei a fé, eu mantive a minha fé até o fim. Aleluias! Essa é a palavra para a sua vida. Andar com Deus nos purifica, nos santifica, nos justifica em Cristo Jesus. Essa é a chamada para mim e para a sua vida. Amém? Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Espero que você, tenha recebido a palavra. Espero que, eu não sei, em algum momento da palavra da ministração, eu acredito que Deus falou de maneira mais forte com você. Eu creio nisso. Porque não é a minha palavra. É a palavra do Senhor. Amém? E ela não volta vazia. Mas ela prospera naquilo que a enviou. Você tem um propósito. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Te chamou com um propósito. Você não está aqui por acaso, sua vida não está passando por acaso, as adversidades da vida, acredite, o Senhor está com você, você pode andar com Ele em meio a todas as adversidades e mal nenhum chegará na sua vida, na sua tenda, amém? E se vir, o leão da tribo de Judá está com você, te cerca por diante e por detrás. O Senhor é que está em volta de você. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração em cima dessa palavra. Amém? Eu quero que você realmente abra o seu coração. Não sou eu que estou dizendo que você é justo. É o Senhor que diz que você é justo. Se você crê no Senhor, aos olhos de Deus, você é justo aos olhos de Deus. Esse fundamento na sua vida fará com que você cresça extraordinariamente na sua fé. Fará com que a sua vida seja transformada de glória em glória. Entenda sobre isso. Amém? Queria que você se unisse comigo. Eu não sei aí onde é que você está, na sua casa, que lugar, que cômodo, que na sala, no quarto. Mas se você puder neste momento fechar os seus olhos, talvez colocar a mão assim no seu peito, amém? Como se fosse um símbolo de estarmos unidos na mesma fé, no mesmo propósito. Amém? Fizesse essa oração, que eu vou fazer por aqui também, tá bom? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor tem providenciado, ó Deus, tudo que diz respeito à nossa vida, mas uma vida de vitória em vitória, uma vida de glória em glória, uma vida de conquista em conquista, Pai. Espírito Santo, que essa noite, ó Deus, essa palavra tenha chegado ao coração de cada ouvinte, Pai. Cada um daqueles que permaneceram, que sejam impactados, Senhor, que sejam tocados, ó Pai. Ó Deus, que não seja apenas uma palavra que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas que ela possa encontrar, Senhor, ó Deus, lugar no nosso coração, como uma semente que cai na terra, Senhor, e brota, Pai, de maneira extraordinária, e cresça, ó Deus, e dê frutos, ó Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, eu ministro na vida de cada um dos meus ouvintes, ó Pai.
cada um dos teus filhos, a despeito de qual situação que eles estão vivendo, Pai. Que hoje, em nome de Jesus, eles tirem os olhos deles, ó Pai. Tira os olhos, Senhor, ó Deus, Pai querido, da eficácia deles e olha, Senhor, para a eficácia do teu poder, do teu sangue, da tua palavra, declarando, Senhor, que eles são justos em Cristo Jesus. Ó Deus, e por ser justo, Senhor, ó Deus, eles podem cumprir propósito. Ó Deus, em nome de Jesus eu declaro, Pai, ó Deus, que eles sejam renovados, capacitados e fortalecidos para a honra e glória do nome do Senhor, que vivam plenamente no Senhor, que vivam uma vida de vitória, Pai, que vivam uma vida, Senhor, na dependência do Senhor, na expectativa do Senhor, Pai, em nome de Jesus. É o que nós oramos e declaramos, ó Pai. Eu abençoo a sua família, a sua casa, abençoo, Senhor, o seu lar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe, amém. Obrigado mais uma vez. Muito feliz de você ter permanecido aqui comigo até essa hora, este momento. Amém? Glória a Deus. Realmente nos sentimos honrados e privilegiados com a sua presença, com você aí estando do outro lado desse vídeo, né? Que realmente você tenha aí uma semana abençoada, uma semana debaixo da graça do Senhor, do amor do Senhor, amém? Que esse bloqueio, esse isolamento social, ele passe, que na verdade essa pandemia, em nome de Jesus, seja cessada, amém? Que a sua família, a sua casa seja guardada, seja protegida, sabe? Que na sua casa não haverá enfermidade, haverá cura, haverá o cuidado, o suprimento do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, sua vida profissional. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que ninguém vai perder emprego, nenhum de vocês, pelo contrário, vocês vão viver coisas extraordinárias, amém? O ano passado, não sei se vocês lembram, na igreja, nós trouxemos uma palavra, né? Foram acho que 2, 3 dias que nós ministramos, né? Acho que foi o ano passado, acho que em novembro, mais ou menos, outubro, novembro, e nós liberamos uma palavra que Deus estaria abrindo portas, estaria providenciando suprimento para a vida da igreja, amém? Então eu declaro isso sobre a sua vida, declaro sobre a sua família, declaro sobre a sua casa, amém? Que você viva realmente o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Terça-feira nós temos o nosso culto, amém? É um culto de terça-feira, ok? E eu peço a todos vocês que estejam orando por nós, tá bom? Estejam orando pela igreja, estejam orando, né? Eu quero te lembrar que nós tivemos aquele propósito um dia antes lá de ter os impedimentos dos cultos, de estar orando por 3 pessoas, lembra o papelzinho? Vocês devem lembrar, né? Então você continue orando, tá ok? Continue orando, convida ela para assistir o culto, mas deixe para dar realmente o passo quando nós começarmos a igreja, porque nós gostamos de ter contato com pessoas, amém? Nós somos, ainda bem que nós não estamos soltos aí, senão esse é o propagador do vídeo, porque a gente gosta de abraçar, de pegar as pessoas, amém? Pegar na mão, glória a Deus, amém? Somos corpo, unidos, em nome de Jesus. Então, deixa voltar os cultos, e nós vamos fazer um culto de celebração, de retorno, vamos bolar algo bem bacana mesmo, bem legal, tá bom? Em nome de Jesus. Então, Deus abençoe. Nós temos lá o Facebook e tal, tem lá o YouTube. Eu vou ver se uma vez por semana eu posto alguma coisa lá, uma mensagem para você, tá bom? Vou postar no YouTube, aí jogo o link no Facebook. Vou orar que Deus me dá uma palavra aqui e vou ministrando para você lá, de 10 minutos, 15 minutos, tá bom? Então é isso, Deus abençoe, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja hoje e para todo sempre com cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada debaixo da graça do Senhor, do favor do Senhor. Lembre, você é um favorecido, você é um chamado, é um escolhido do Senhor, amém? Não deixe ninguém dizer ao contrário.
Você é precioso aos olhos de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Tchau!